Olá! Nesse momento é um prazer estar falando com você aqui, através desse vídeo. Espero, nesse momento, poder transmitir aqui uma palavra de Deus para a sua vida. E para mim é um privilégio da parte de Deus, poder estar conversando com você, podendo estar aqui através dessas imagens, desses áudios, poder passar algo relevante para a sua vida, para a sua família, né? E aonde você estiver nesse momento, acessando aí o seu computador, seu celular, acessando aí pela internet, nesse momento que Deus pode estar te alcançando, aonde você estiver. Certamente Deus tem uma obra grandiosa na sua vida e Ele quer falar com você nesse momento importantíssimo. E você acessou este vídeo. Antes de estar aqui compartilhando algo da parte de Deus para a sua vida, eu preciso lançar aqui um convite para a sua vida. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Júnior César, aqui da cidade de Maringá, Paraná. Sou pastor presidente pelas Igrejas Evangélicas Missões Unidas na Fé, sede mundial. Fica na rua Rio Itajaí, número 562, no bairro Branca Vieira. Nós estamos nesse endereço e você é o nosso convidado especial para participar de uma das nossas reuniões ali na nossa sede mundial. A partir das quarta-feiras, às 20 horas da noite, culto de libertação, e domingo às 19h30 horas da noite, culto da família. E lembrando que nós também temos culto de jovem, sempre na última quarta-feira do mês. E você, jovem, moça, rapaz, está sendo convidado também a participar juntamente conosco das reuniões de jovem na última quarta-feira, sempre com início às 20 horas da noite. E também dizer a vocês que nesse momento possam nos ajudar aqui compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, acionando ali o seu sininho de notificação para você não perder nenhuma das informações do nosso conteúdo e você puder passar para frente, compartilhar e nos ajudar. Esse compartilhar para nós é muito importante, pois ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Para você entender melhor, o nosso propósito, o nosso intuito através das mensagens de Deus, deste canal de YouTube, é alcançar vidas, transformar vidas e levar vidas para Cristo. Esse é o nosso maior propósito dentro das mensagens que edificam. Que Deus possa fazer coisas extraordinárias na sua vida. E nas nossas reuniões ali, lembrando que Deus tem feito grandes coisas e milagres ali na nossa igreja e você não pode ficar de fora, porque Deus tem operado maravilhas. A presença de Deus tem sido marcante ali na nossa igreja e você não pode ficar de fora, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado aí também pela sua audiência desde já, né, e sua participação em estar nos acompanhando. E se você quiser acessar mais vídeos nossos, procura aí na internet, no nosso canal do YouTube, Mensagem que Edifica, Pastor Júnior César, e você vai encontrar outras mensagens que vão edificar, transformar a sua vida. Hoje nós temos um assunto muito importante e relevante para a sua vida. Hoje nós vamos falar para aqueles que desejam ter um casamento longevo. Serão segredos que serão revelados para você ter um casamento longevo. Isso é muito importante para você jovem que quer casar, moça, rapaz, viúvo ou viúva, ou até mesmo, né, divorciado por algum motivo muito sério, claro, né? Divorciados verdadeiros, né? Podemos citar assim, porque tem aqueles que se divorciam, mas por qualquer motivo, né? Mas existe divórcios feitos dentro da legalidade. Então, é com você que eu quero falar, através desse vídeo.
Você que tem propósito de ter uma vida feliz dentro do matrimônio, dentro do seu casamento e também um casamento longevo. Amém? Mas para isso eu preciso ler aqui um texto bíblico, até muito conhecido por todos nós. Nós vamos ler aqui alguns versículos à luz da Bíblia, para que você entenda um pouco daquilo que eu vou falar dentro deste contexto. Amém, queridos? Então, a palavra desta hora, deste momento, está em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo número 1, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos ímpios, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, e se não tiver amor, nada disto me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca aparece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E, pois, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, e agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, e da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor é maior dele. O maior dele, porém, é o amor. Glória a Deus. Então vemos aqui um contexto bastante conhecido, muito importante, é a base de todo o formato daquilo que eu vou entregar para vocês aqui, o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, é com base nesse contexto. Então esse é o texto base, para você entender o que eu vou passar para você. Ok? Primeira coisa que você precisa entender é que o casamento é uma instituição criada por Deus. Não foi o homem, não foi a mulher que criou o casamento. O casamento foi criado por Deus após a criação do mundo. Após Deus ter criado o mundo e tudo que há no mundo, Deus então resolve instituir o casamento. O que ele faz? Ele cria um homem. Ele forma o homem do pó da terra, segundo a sua imagem e a sua semelhança. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, que Deus olha e viu que tudo era bom. Tudo que ele fez, tudo que ele havia feito, era bom. Tanto a criação do mundo e o homem que ele colocou para administrar o mundo. Mas existia uma coisa, que Deus viu que não era bom. A palavra de Deus diz que ele viu que não é bom que o homem fique só. Então, far-lhe-ei uma adjutora, que seja ali idônea, ou seja, uma mulher auxiliadora, que possa ser idônea para com o homem. E ali, quando Deus viu
a necessidade do homem de não ficar só, ele está, através daquela necessidade, criando ali o casamento, instituindo ali o casamento. Então ele pega uma mulher e entrega para o homem. Ele pega uma mulher, faz uma mulher da costela do homem. Ele tira a costela e faz a mulher e entrega para o homem. E os dois, a partir do momento, passam a viver um para o outro. Ali foi a instituição do casamento. Você possa entender que essa instituição é uma instituição séria, é uma instituição pela qual o diabo mais odeia e o diabo quer destruir a qualquer custo. São duas coisas: casamento e família. Casamento e família são duas coisas odiadas pelo diabo. Por quê? Através do casamento é criado a instituição família. Então, se ele destruir o casamento, ele destrói a família, porque a família só pode existir através do casamento. Através do quê? Dos frutos do relacionamento a dois. Vem o que? Os filhos, as filhas. Então o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. E sem família não existe sociedade. A sociedade só existe porque existe família. Então o diabo nesta geração, nesses últimos tempos, se tem uma coisa que o diabo tem investido muito forte, é em cima de casamento e família. E ele usa estratégias como ele usou ali no começo, no Jardim do Éden, através da serpente, o que é a argumentação. Ele argumenta acerca do fruto que não poderia comer. O diabo, ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele simplesmente usa aquilo que foi proibido e argumenta sobre aquilo que foi proibido como se fosse algo bom. E é isso que está acontecendo na sociedade. O diabo está transformando todas as proibições de Deus em coisas boas. O diabo está transformando todas as proibições de Deus, por exemplo, a prostituição. Aparentemente parece algo bom para as pessoas que estão no mundo, que não têm um relacionamento com Deus. Por exemplo, ambientes festivos. Existem ambientes festivos que parecem serem bons, mas também não são bons. Por quê? Porque ali o propósito, o foco são outros. O diabo, ele é especialista em pegar a proibição de Deus, argumentar em cima da proibição e passar para a pessoa como se fosse algo bom. Por exemplo, o divórcio, como eu disse aqui no começo do vídeo. A gente vê que o divórcio é uma proibição de Deus. Mas muitas pessoas veem como coisa normal e muitas pessoas veem e não dão importância, né? E acham que aquilo não deu certo, eu me separo. Não deu certo, não continuo com aquela pessoa. Mas não é bem assim. Existe um preço por trás disso. Porque a instituição de Deus e a lei e os princípios de Deus diz que o homem só tem direito de repudiar de uma mulher a partir do momento que ele comete um ato de adultério. Ou a partir do momento em que aquela relação está adulterando em alguma parte. Ou seja, está levando para algo extremo. Por exemplo, quando uma pessoa, um marido é violento,
ele está espancando a mulher, ele está correndo risco de vida. Então a gente não pode aconselhar uma pessoa, obrigar uma pessoa a viver sob um jugo, aonde a pessoa está vivendo sob opressão, medos, sendo maltratado. Então tem situações que até Deus permite uma carta de divórcio. Mas vemos que hoje em dia existem muitas pessoas que elas não se preocupam com essa parte. Qualquer motivo para ela é estar divorciando, né? E é uma proibição. E o diabo, ele argumenta na mente das pessoas, cria uma ideia. Não, isso não tem problema, Deus não vai levar em conta se eu divorciar daquela pessoa porque não deu certo. Mas não é bem assim. A palavra de Deus diz que Deus cobra, e cobra muito caro, de uma pessoa que faz dessa forma, que age dessa forma. Então é bom a gente pensar nisso. Tudo que o diabo faz é argumentar. Então não permita que o diabo crie ideias a respeito de certas coisas fora da palavra de Deus, fora do contexto, fora da visão que Deus passa para nós. Porque a visão panorâmica da vontade de Deus está unicamente na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós temos como regra infalível da parte de Deus para nós a Bíblia Sagrada. Nós temos que ter uma ética. Nós temos que respeitar os princípios e regimentos da palavra de Deus. Então o diabo, ele jamais vai querer que o casamento, que é a instituição de Deus, permaneça. E ele vai usar todas as metáforas para poder, então, destruir um casamento. Todos os métodos que você imaginar, ele vai usar. E você não pode permitir, você tem que estar preparado para isso. Ok? Então, isso você possa entender o que é casamento. Agora, uma coisa que a gente tem que entender perfeitamente dentro desse princípio, sobre o que eu li aqui dentro desse contexto, sobre o amor. Muitas pessoas dizem assim, eu particularmente tenho uma crença, às vezes as pessoas têm essa crença, mas é totalmente diferenciada. É por isso que eu estou falando que o diabo, ele argumenta coisas, ele usa o que é proibido para poder enganar as pessoas. Mas, por exemplo, existem pessoas que falam assim, ó, eu me apaixonei por aquela pessoa ao amor à primeira vista. Eu, particularmente, não acredito em amor à primeira vista sem antes uma prova disso. Uma prova. A pessoa vai ter que me provar se ela realmente se apaixonou o amor à primeira vista. Por quê? Porque o que prova que existe amor na vida de um casal é o tempo. É o tempo. Se você está vivendo com a mesma pessoa há 20 e poucos anos, há 20 anos, 30 anos, há 40 anos, tem casais aí que vivem até 50 anos de casado. Nós vemos aí, e essa é a maior prova de que um casal se ama, é o tempo. É o tempo. Porque ali a gente entende, se alguém disse que ama, e o seu amor, quando viu a primeira vez, foi um amor à vista, ou seja, um amor à primeira vista, mas ele está há 20 e poucos anos
vivendo com aquela pessoa, ele provou, o seu amor à primeira vista valeu. Mas se a pessoa se apaixonou por uma pessoa e ela diz assim, ó, eu me apaixonei à primeira vista, mas aí quando passou 1 ano, 2 anos, a pessoa já largou ou já está dando problemas com ameaças de divórcio. Então, esse amor à primeira vista não existe para mim. Não existe para mim. Agora, mesmo que alguém não se apaixonar, o amor à primeira vista, mas ele simplesmente se apaixonou por aquela pessoa e com o tempo está aprendendo a amar aquela pessoa, porque na verdade o amor se aprende. Tem muita gente que não acredita nessa versão, mas o amor se aprende. Por quê? Porque no primeiro momento de troca de olhares, da pessoa se apaixonar, já fala a palavra paixão. A paixão não tem nada a ver com o amor. A paixão vem do corpo, a paixão vem das emoções, a paixão vem da vontade. A paixão fala mais dos desejos, por que não falar cientificamente, mas dos hormônios, a vontade de possuir. Mas o amor não fala desses aspectos. Porque o amor, ele permanece quando não existe a paixão. O amor fica quando a paixão vai embora. O amor fica quando os desejos vão embora, quando as vontades vão embora. O amor permanece intacto. Aí sim, eu acredito que uma pessoa está amando uma pessoa. Então, para não dizer que a base de um casamento é o amor. É o amor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, o amor, olha como que o apóstolo Paulo, ele faz essa colocação muito linda, ó, o amor é paciente. Porque se uma pessoa ama o outro, ele sempre vai tratar o outro com paciência. Por quê? Porque muitas das vezes, na jornada conjugal, sempre tem algumas coisas para serem ajustadas. Eu sempre digo isso, que a vida de um casal, a vida dois, ela é ajustada diariamente. Todos os dias temos que fazer um ajuste, mas para esse ajuste acontecer tem que existir a paciência. A paciência. O amor é bondoso. A pessoa trata o outro com bondade, mesmo que ela não mereça alguma coisa. Mas quando alguém ama o seu parceiro ou sua parceira, vai tratar aquela pessoa com bondade, mesmo que ela não mereça. Porque muitas das vezes sempre tem essa verbalização em meios conjugais. Ah, mas você não me mereceu. Ela diz para ele, você não me mereceu. E ele diz para ela, mas você não me merece. Mas nós também não merecemos a salvação. Nós também não merecemos a salvação. Mas mesmo assim o amor de Deus continua intacto. Tanto é que ele diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus. Nós não merecíamos o Cordeiro. Nós não merecíamos a oportunidade para sermos salvos. Nós não merecíamos a oportunidade para sermos transformados e perdoados. O que eu quero dizer com isso? O amor é bondoso. A bondade, ela traz oportunidade quando existe decepção. Traz o perdão
quando existe ofensas. Traz a paciência quando existe demora na transformação e na mudança, porque quando uma pessoa é problemática na vida conjugal, às vezes o homem, às vezes a mulher, exige paciência para alcançar o aperfeiçoamento e a mudança. O amor, ele sempre espera e está à espera, como diz aqui o apóstolo Paulo, que o amor ele espera. A espera da transformação, da mudança do parceiro ou da parceira. Mas também, vejamos que o apóstolo Paulo fala que o amor não inveja. Não temos motivo para se invejar um do outro. A você, eu queria ser igual a você. Ou você passa a ser a vítima, ou você passa a ser aquele que persegue, porque você não consegue ser igual à sua parceira, ou a parceira não consegue ser igual ao parceiro na jornada conjugal. Então vem a inveja, mas a Bíblia diz que o amor não te importa com a inveja. Quem ama não inveja do outro. Você tem que... Isso fala muito da sua personalidade. Você tem que ser você mesmo, mas ser capaz de dar estrutura para seu casamento através do amor, sem a inveja. O amor não maltrata. Pessoa que ama nunca vai maltratar o seu próximo. A esposa não vai ofender o marido verbalmente, humilhá-lo, xingá-lo, desrespeitá-lo. Não vai rebaixá-lo, envergonhá-lo. Mas o esposo não pode ser também violento. Humilhar a esposa, desvalorizar a esposa, desrespeitar os seus limites, pois o amor não maltrata. O amor não maltrata de ambos os lados. Nós temos que entender e fazer a nossa parte dentro do matrimônio. Não procura os seus próprios interesses. Isso significa que é recíproco, reciprocidade. A mulher tem que semear na vida do esposo, mas o esposo também tem que semear na vida da esposa. E assim recíproco. Um ajuda o outro. Não é por interesse próprio, mas por uma conjunção, para que o lar tenha harmonia, para que o lar tenha uma estrutura, para que o lar esteja sempre intacto, sempre perseverante. Não se ira facilmente. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que é melhor morar numa casa onde não há banquetes do que morar numa casa cheia de banquetes com rixas. O amor não se ira facilmente. Porque quem ama certamente não vai ficar irado facilmente.
Porque aqui fala, não é daquela pessoa que se ira quando há necessidade de se irar. Realmente existem situações que a pessoa acaba se irando. Mas fala daquela pessoa que se ira facilmente, que se ira por qualquer coisa, por qualquer motivo, por qualquer coisa que acontece. Aí sim Deus está reprovando. Mas não guarda rancor. Para você aí, ó, que sofreu uma decepção com a sua esposa, com o seu esposo, o amor não guarda rancor. Porque estamos falando a respeito de amar o próximo. A Bíblia diz que existem dois mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar o seu próximo como a ti mesmo. Primeiro maior, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o próximo. Então, quando nós guardamos o rancor, nós também não estamos amando. E o único que vai sofrer com o veneno do rancor não é quem ofendeu, mas é quem guardou o rancor. A palavra de Deus diz que nós não podemos supor o sol debaixo de uma briga. O casal não pode dormir um com o outro brigado. Imagina guardar o rancor dentro do seu coração e passar anos e anos com esse sentimento de rancor. Se você está nessa situação, procura mudar. Abra o seu coração, se liberte disto. E Deus vai trazer a cura interior para você e você vai voltar a ser feliz. Porque nem tudo está perdido. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que o amor não se alegra com a injustiça. Pode ter certeza, você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. O problema de muitos casais é que eles utilizam da artimanha de querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Quando é ofendido, de alguma forma, você quer devolver para a pessoa, você quer cobrar a pessoa. Mas a palavra de Deus diz que o único que pode julgar, condenar e cobrar é Deus. Porque a Ele pertence a justiça. Então não se preocupe. Você tem que se liberar do rancor para que a justiça seja feita pelo Senhor. Do jeito dele. Não é do seu jeito, nem de... Tem pessoas que desenham. Faz um desenho. Não. Você vai, por exemplo, se a pessoa ofendeu o outro, ele ainda desenha. Ele guarda o rancor no coração e ainda projeta, ó, Deus vai te matar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo com você. Mas não é você que vai fazer isso, é Deus. E Deus escolhe a maneira como cobrar a pessoa, porque quem fez o homem e mulher e quem manda no homem e mulher e na vida é Deus. Deus sabe a maneira certa de dar a correção para o homem. Porque Deus, ele cobrou de Davi. A palavra de Deus diz que a justiça de Deus sobre Davi foi feita. Deus cobrou de Davi pelos atos pecaminosos que ele fez, porque ele era um homem casado, um homem que tinha direito de casar-se com qualquer outra jovem do seu palácio. Ele foi lá e matou um dos seus soldados para ficar com a esposa dele. Olha lá o delito que esse homem cometeu, sendo escravo de Deus. Ele matou um homem, assassinou, ele era assassino. E depois ele pegou a mulher para ele. Você já imaginou o extremo dessa história? E como isso chegou a ser o cúmulo? Mas mesmo assim, a justiça de Deus foi aplicada segundo a vontade dele. Mas Deus levantou o profeta, o Natan, e foi lá falar com ele. E quando foi lá falar com ele até fez um cenário de um homem que cometesse
um delito. O que é que o rei faria com esse homem? E Davi responde: temos que executar e matar. Aí o homem de Deus disse: então esse homem é o Senhor. Então, para Deus, Deus podia matar Davi, mas Deus preferiu corrigir. Por quê? Porque há esperança até de restauração para quem erra. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque o seu casamento, talvez você foi ofendido, guarda rancor, mas o seu casamento não está no fim. Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode reatar a sua aliança, Deus pode restaurar uma família. Nem tudo está perdido, pois Deus, ele faz o impossível acontecer. E o impossível, ele pode acontecer na sua vida. Se você crê nessa mensagem, lógico, né? Se você crê nessa mensagem. Nós vemos aqui, o amor nunca vai perecer, mas havendo profecia e línguas cessarão, e conhecimento também passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito vai desaparecer. Então, uma das coisas que nós vamos ver aqui, aprender nesse contexto, é que todos os dons vão desaparecer, só vai permanecer o amor aqui na terra e o amor no céu. Que você aprenda a dar estrutura à sua casa, o seu casamento, sua família, através do amor. Porque o amor também traz uma outra vantagem. Através do tempo. Porque o tempo é a prova de que você está amando. E amar na dificuldade também é a prova que você está amando. Mas existe uma outra terceira. Dentro dessa planilha, e nós entendemos, olha só o benefício. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois vemos apenas o reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Veja bem, nós vemos aqui que o amor, ele amadurece o relacionamento. Com o tempo que você vai convivendo, você vai amadurecendo. Amadurecendo psicologicamente, emocionalmente e também o conhecimento. Por quê? Porque a pessoa, querendo ou não, a esposa conhece mais o marido. E o marido conhece mais a esposa. É por isso que, antes de um jovem tomar a decisão de se casar, ele precisa ter pelo menos o prazo, eu digo, pelo menos de 6 meses a 1 ano de namoro. Por quê? Porque a fase do namoro é o conhecimento que essa pessoa é certa. O jovem, ele precisa acertar a pessoa. Você não pode errar. Você pode errar em muitas coisas na sua vida, mas eu te conselho, jovem, não erra no amor, não erra na esposa, não erra no esposo, não erra no casamento. Por quê? Porque casamento é para a vida inteira. Casamento é para a vida inteira. Mas o conselho que eu dou como pastor é, durante o namoro de 6 meses até 1 ano, dá para você discernir se aquela pessoa seria a pessoa ideal para a sua vida, a pessoa de Deus para a sua vida ou não. Você tem um tempo necessário para ganhar esse discernimento e até ouvir a voz de Deus. Agora, para quem já está casado, a permanência no casamento vai amadurecer a relação. E você vai ter um controle emocional, controle psicológico e controle de conhecimento. Você conhecerá mais sua esposa e sua esposa conhecerá mais o seu esposo. E também o controle em termos de sabedoria. O que ganhamos com o tempo? Ganhamos sabedoria para lidar
com todas as situações dentro do nosso casamento. Ah? Vejamos. Nós temos aqui algumas coisas que eu quero aqui para terminar, que é muito importante. É planejamento. Planejamento familiar. Às vezes, o casal, enquanto não tem filhos, não tem problemas. Essa é a verdade. Mas quando os filhos chegam na vida do casal, aí começa o problema. Enquanto está namorando, não tinha problema. Depois que se casou, não tinha problema. Mas quando o filho entra na vida daquele casal, então começa o problema. Já começa já logo nos primeiros meses, após os 9 meses. Ou até mesmo durante os 9 meses. Durante a gestação, porque já vai mudar a rotina do casal. Às vezes, a esposa é uma médica, ou o marido é um médico. Então a gente vê que a vida do médico é uma rotina muito cansativa. E a gente vê também que eles não têm tempo para nada. Mas vem o período da gestação. O período da gestação é o período que mais a mulher cobra a presença do marido. Porque ela quer ter o apoio do marido na gestação. Ela quer ter atenção. Ela quer que o marido fique ali, muitas vezes até trazendo um pouco de consolo, conforto, até paparicando ela ali no momento, para que ela tenha um pouco mais de força, mais segurança, para trazer mais segurança no parto e tal. Aquela coisa toda de um processo de gestação. A mulher cobra isso. Às vezes o marido está no trabalho. Então ali começa o quê? Problema. Ela já começa a observar que depois que esse filho nascer já não vai ser igual como era antes. Onde ela tinha um pouco mais de atenção, ela tinha um pouco mais de tempo com esse marido. Ou ele ou ela, vice-versa. Aí vem, depois, o parto, a gente vê que a criança nasce, e aí começa a mudar a rotina da mulher, a mulher tem que deixar trabalho, e já começa a ter mudanças na rotina, e conforme os filhos vão crescendo, a educação, as despesas, tudo que é relacionado, voltado para aquela criança. A atenção agora é voltada para aquela criança. Então, é muito importante ter planejamento familiar, para que você tenha uma administração boa do seu tempo, né? Do seu trabalho e família e casamento. São 4 coisas. Tempo, trabalho, casamento e família. São 4 coisas para serem administradas. A esposa e o esposo têm a obrigação de ter a sabedoria e o entendimento para administrar essas 4 coisas na sua vida. 3. Nós temos aqui planejamento financeiro. Você tem que ter planejamento financeiro porque após você ter uma família, aumenta a despesa. Aumenta a despesa. Por exemplo, a partir do momento que você tem um filho, você tem que tirar da sua boca, muitas das vezes, para dar para esse filho. Muitas das vezes você vai ter que tirar um calçado seu para dar um calçado para o filho. Uma camisa que você tem vontade de comprar para dar para o seu filho. E conforme o tempo vai passando, vai aumentando mais ainda as despesas. Então você tem que ter planejamento financeiro. Ter uma reserva para cuidar de você, para cuidar da esposa e para cuidar dos seus filhos. E planejamento espiritual. Vocês têm que entender que todo casal que quer começar uma vida longínqua no casamento tem que ter primeiramente Deus na sua vida. Sem Deus e sem Ele nada podeis fazer. Você precisa ter Deus, trazer Deus para o seu casamento. Então, traga o altar para a sua casa. Traga o altar
para seu casamento. E você vai ver que Deus estará presente todos os dias com você, mesmo nas horas mais difíceis da sua vida. Ele não vai te deixar. Ele vai te ajudar. Ele vai te auxiliar. Dê e tire tempo para a oração, para orar com a sua esposa, para orar com seu esposo. Se tiver filho, ore com a família. Faça leitura bíblica, leia a Bíblia. Faça culto doméstico. Se for só a esposa e o esposo, faça os dois juntos. Se tiver algum filho, porque às vezes acontece de um casal já ter a mulher tem um filho, né? Ou o homem tem um filho, porque às vezes veio já de um divórcio, ou é viúva, e assim por diante. Mas se tiver filho, faça um culto doméstico. Não tire Deus de cena. Tenha planejamento para manter a sua vida espiritual intacta, para que você não se esfrie espiritualmente, para que você não morra espiritualmente, para que você não caia espiritualmente na destruição. Prepare seu tempo sempre para ir ao culto, à igreja. Não fique só em casa. Vá para o culto, ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus. Tire seu tempo para ir ao templo, para buscar o Senhor, para representar ali um verdadeiro adorador e adoradora que tem sim responsabilidade em cuidar da sua casa, em cuidar dos seus filhos, em cuidar, aleluia, do seu casamento. Mas tudo isso começa tendo Deus na sua vida, o altar de Deus em sua casa, e depois você tem que levar isso para o templo. Você precisa ir para o templo buscar a Deus. Esse é o meu conselho como pastor, para que você tenha um casamento longevo, para que você tenha um casamento mais feliz, para que você tenha um casamento mais tranquilo, mesmo com a tempestade da vida, você vai ter tranquilidade dentro do seu casamento. Deus vai te ajudar, vai te fortalecer e vai fazer grandes coisas na sua vida. Coloque isso em prática e mostre para o diabo que você está interessado em realmente manter o seu casamento de pé até que a morte os separe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de estar sempre nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, né? E será um privilégio sempre transmitir para você a mensagem de Deus.